O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Brasil, o maior país comunista do mundo. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá. Euzinha, Jaqueline Ramires. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar desse querido e lindo e maravilhoso presidente da República das Bananas, Bolsonaro, o maior comunista do Brasil. E se você está curtindo meus vídeos, já chega dando like, compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Isso é muito importante. E também, se você quiser contribuir para o meu crescimento, eu vou deixar aí embaixo os meus dados. O seu apoio é muito importante nesse momento. É muito comum, no discurso do próprio Bolsonaro, ele acusar os seus adversários de comunista. Quem não viu ele chamando durante o período eleitoral o Haddad de comunista? Quem nunca viu isso daí? No vídeo de hoje, então, nós vamos tratar do Bolsonaro como o maior comunista do Brasil. Então, fique ligado e bora pro vídeo! Na antiguidade clássica, era muito comum que os grandes governadores recebessem um tributo logo depois do seu nome. E esse tributo geralmente é um substantivo que se deriva de um adjetivo. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem mais fácil. Alexandre o Grande. Esse substantivo o Grande deriva de um adjetivo. Alexandre Magno. Magno em latim, grande, que deu origem a esse substantivo na língua portuguesa. Alexandre o Grande. Esses casos são típicas metonímias, atrelado ao nome do governante, ou seja, um substantivo, no caso Alexandre, nós temos logo em seguida o atributo, que praticamente é um sinônimo daquele nome. Mas esse atributo, ele é apenas uma parte, uma característica daquele governante. Grande, a grandiosidade, a grandeza de Alexandre é exaltada nesse atributo. Então, essa pequena parte, essa pequena característica passa a ser sinônimo absoluto na totalidade de Alexandre. Alexandre, sinônimo de grande, de grandeza. Isso é uma metonímia. Quando a gente troca a parte pelo todo ou o todo pela parte, nós temos aquela famosa figura de linguagem chamada metonímia. Mas pensando nos dias atuais, diante deste governo maravilhoso, vamos fazer uma brincadeira. Bolsonaro, qual o atributo melhor caracteriza o Bolsonaro? Eu vou começar e depois eu vou passar para vocês. Bolsonaro, o boçal. Bolsonaro, o imbecil. Bolsonaro, o ignóbil. Bolsonaro, o burro. E por aí vai, agora é com vocês. Mas conversando cá, com meus botões, eu acho que o melhor atributo para o Bolsonaro é comunista. Bolsonaro, o comunista. Não, melhor, Bolsonaro, o maior comunista do Brasil. Não, melhor ainda, Bolsonaro, o maior e único comunista do Brasil. Fique ligadinho que eu vou explicar todinho pra vocês por que eu estou chamando o Bolsonaro de o maior e único comunista do Brasil. Num primeiro momento, pode parecer bastante estranho essa história de chamar Bolsonaro de comunista. Em primeiro lugar, como todos nós já sabemos, o comunismo ele não existe. É um modelo político que ficou abandonado na Guerra Fria. Ou seja, é um modelo atualmente impraticável. Ele guarda bastante relação com o socialismo. Na verdade, o socialismo é uma passagem para o comunismo. Mas como essa galera de ultradireita conservadora fugiu da escola e não sabe muito bem como funcionam os modelos, eles fazem também uma falsa metonímia, porque eles associam o socialismo ao comunismo. E essas práticas, elas não são absolutamente sinônimas. Para começo de conversa, existem vários tipos de socialismo no mundo. Cada país vivencia o socialismo de uma maneira. Nesse sentido, como a cabeça do Bolsonaro é muito pequenininha, é muito baseada no que ele escuta dos seus mentores, vocês viram recentemente ele alegando que não lê as papeladas que ele deve assinar, porque 20 páginas é muita coisa e ainda tem que entender o que está escrito. Tem muita coisa que eu assino, eu leio emenda apenas. Tem decreto com 20 páginas. E às vezes tem um palmo de papel para assinar ali. Eu não tenho. E não é só ler, você vai ter que interpretar muita coisa, muitas vezes. Eu não tenho como interpretar. Por causa disso, ele acaba dando muito ouvido aos seus mentores pseudo-intelectuais, como é o caso do Orvalho de Caralho. Ups!
Olavo de Carvalho. De todas as formas, o socialismo é uma gama político-ideológica muito ampla, que não pode ser resumida em apenas um tipo. E o que o Bolsonaro faz é caricaturizar o socialismo, chamando de comunismo e atacando o comunismo da forma mais burra. Comunista, comedor de criancinha. Mas, como veremos, quem no fundo é comunista é o próprio Bolsonaro. Socialismo é uma palavra que não surge com uma definição clara. É uma palavra que foi se construindo ao longo da sua história, que tem pelo menos uns 200 anos. Na Europa, quando se fala sobre socialismo, o que se vê em mente são os partidos socialistas que pregam a igualdade aos menos desfavorecidos, a saúde universal, a educação universal, essas políticas que favorecem a igualdade social. Isso é o socialismo europeu. Já quando a gente migra para as Américas, essa palavra ela ganha outra conotação. Há tudo de ruim que já houve na história envolvendo o comunismo. Ditaduras sangrentas, torturas, falta de liberdade. E nos Estados Unidos também representa uma guerra ideológica muito comum na Guerra Fria, pois os Estados Unidos estava lutando contra a União Soviética. E a principal diferença político-ideológica entre eles era estes modelos, o socialismo versus o capitalismo americano. Então essa palavra nos Estados Unidos ela acabou tomando essa conotação horrível. Então quando o Bolsonaro diz que existe comunismo no Brasil, ele nada mais nada menos está recuperando essa conotação americana sobre o socialismo. Ele está fazendo uma caricaturização do socialismo muito frequente na cultura americana. Será que o Olavo de Carvalho ainda mora nos Estados Unidos? Isso me cheira... Deixa pra lá. Talvez um dos primeiros a utilizar o termo foi Alexandre Vinet, para opor o socialismo ao individualismo. Mas para entender bem a construção dessa palavra socialismo, a gente precisa pensar também na Revolução Industrial, que foi o principal marco de mudança no mundo do trabalho e no mundo social. Antes da Revolução Industrial, o homem não tinha como acumular grandes riquezas, porque toda a riqueza era oriunda da natureza, da exploração da natureza ou da exploração do seu país vizinho, da sua comunidade vizinha. E essa riqueza tinha um limite. Quando se inventou a máquina na Revolução Industrial, o homem pôde experimentar pela primeira vez o grande acúmulo de riquezas, desde que você fosse o dono da fábrica. Agora que o homem já podia vender a sua força de trabalho, o problema passou a ser outro. As condições de trabalho nesse primeiro momento eram horríveis. Crianças trabalhavam, a diferença salarial entre homens e mulheres eram gritantes e inclusive havia o uso da violência e no final das contas, a riqueza não era distribuída de forma igualitária como não é até hoje, mas era pior. Robert Owen foi também um dos primeiros a empregar a palavra socialismo. Ele era um inglês, dono de uma fábrica têxtil, e ele ficava horrorizado com as condições de trabalho a que a classe trabalhadora estava submetida. Owen chegou a propor até um modelo de cooperativas neste momento. Outro pensador que também sedimentou a base do socialismo e contribuiu para as suas conotações atuais é Paine, com a justiça agrária. Paine propunha que os ricos deveriam pagar impostos mais altos para ser distribuído entre a população mais pobre. Na França também se falava de socialismo, Pierre Leroux em 1832, mas foi em 1838 que surgiu o primeiro movimento de trabalhadores, The Charters. Um movimento composto por gente que era a favor dos direitos dos trabalhadores e redatou uma carta exigindo esses direitos. E o principal deles é o direito ao voto. Minha gente, nós estamos falando de outro momento histórico. Democracia? Era outra coisa. Mas basicamente o que falavam todos esses socialistas precursores era sobre a distribuição da riqueza gerada pela Revolução Industrial, para que houvesse mais dignidade na classe trabalhadora, para que não existisse tanta miséria. E para isso seria necessário mudar certas coisas, como por exemplo a riqueza individual. Daí que a palavra socialismo se opõe ao individualismo, como um único indivíduo que enriquece frente a uma sociedade que empobrece. Para alguns, a melhor forma podia ser a organização em cooperativas, para outros a tributação fiscal, para outros a tomada dos trabalhadores dos meios de produção e assim vai. Então socialismo é uma palavra que desde os seus primórdios já guarda essa pluralidade de sentidos. Mas o que todos esses sentidos de socialismo têm em comum é, podemos dizer assim, a distribuição mais igualitária da riqueza. Foi só em meados do século XIX que o socialismo passou a ganhar a sua cara mais conhecida,
desenvolvida através dos trabalhos de Marx e Engels, o famoso marxismo. No modelo marxista se propunha que todos os meios de produção fossem propriedade do Estado e que, para isso acontecer, deveria existir uma revolução em que o proletariado tomasse o poder e implantasse uma ditadura, enumerando todas essas formas diferentes de socialismo e sua história de uma maneira bem breve, porque se vocês quiserem saber mais, vocês vão ter que ler. Já deu para ficar bem claro que não existe o socialismo. E o modelo socialista funciona mais bem como uma ideologia do que como um modelo de fato que venha substituir o capitalismo. Então por que o Bolsonaro é o maior comunista do Brasil? Minha gente, com essa pandemia não é que o mundo virou de cabeça para baixo? E o modelo neoliberal não saiu ileso dessa história. Se nós formos comparar o que ocorre no capitalismo de um lado e no socialismo / comunismo de outro, já que Bolsonaro chama o socialismo de comunismo, vamos aqui chamar de comunismo. A partir de agora vamos chamar o socialismo de comunismo dentro da brincadeira burra do Bolsonaro. Eu quero falar basicamente de 4 pilares que diferenciam esses dois tipos de modelo, que é a diferença de classe social, os meios de produção, o capital e o mercado. A pandemia acabou modificando de uma forma mais severa ou mais branda esses 4 pilares. Vamos começar pela diferença de classe social. Bom, nesse momento, todo mundo é obrigado a ficar em casa. Ficando em casa, todo mundo se iguala. A diferença de classes, de uma forma simbólica, está atenuada, se a gente for pensar direitinho. Porque ninguém está trabalhando, seja a pequena burguesia ou a classe trabalhadora, está todo mundo em casa. Então, de certo modo, o modelo capitalista, que apregou essa grande diferença entre classes sociais, ele acaba sofrendo um grande golpe. Porque no modelo comunista, não existe diferença de classe, só existe classe trabalhadora, classe operária. E é isso que está acontecendo com a pandemia. Todo mundo, pequeno burguês e proletariado, é todo mundo a mesma coisa neste momento de pandemia. Mas é claro que cada um conservando as benesses da sua classe na sua casa. Mas de uma maneira simbólica, essa diferença está atenuada. 2. A produção. No modelo capitalista, a gente vive um modelo de livre mercado. O Estado, ele não interfere nos modos de produção, no meio de produção. Ele até pode interferir, mas de uma maneira mínima. Agora, no momento de pandemia, o Estado está sendo obrigado a determinar o que é essencial e o que não é essencial a ser produzido. 3. Sobre o capital. No modelo capitalista, como nós acabamos de dizer, o capital ele se autorregula pelo mercado. O Estado não interfere. Já no modelo comunista socialista, o Estado interferiria sim, fornecendo capital. No caso, o auxílio emergencial pode ser considerado? Olha que política mais comunista, oferecendo dinheiro para todo mundo. Mas não é só isso, ele também restringiu o capital, que é a forma mais severa de intervenção do Estado na economia. Como o Estado proibiu as pessoas de trabalharem, ela está restringindo o capital. E a esta altura, já está bastante óbvio que o 4º pilar, o mercado, está sendo controlado pelo Estado. E nesse momento, o governo está sendo obrigado a interferir nesse livre mercado de uma forma bastante parecida com o comunismo, que apregoa que ninguém tem muito, mas não vai faltar para ninguém. E o auxílio emergencial nesse sentido também é uma forma de não faltar para ninguém, mas não ter muito para todo mundo. Então, de uma maneira bem resumida, os maiores pilares que tornam o Bolsonaro o maior comunista do Brasil é a diferença de classe social e o oferecimento de um auxílio emergencial interferindo nas políticas do capital e do livre mercado. Mas ainda falta explicar para vocês por que Bolsonaro é o único comunista do Brasil, o maior e único comunista do Brasil. Se nós pensarmos o Brasil como um conjunto e os bolsomínios como um subconjunto dentro do Brasil, nós vemos que aos poucos os bolsomínios eles estão mudando a sua ideologia e caindo fora do barco a um. E isso tem afetado a própria cúpula do governo. Todas essas pessoas que faziam parte da cúpula do governo foi chamado de comunista. Então será que comunista não é o próprio conjunto? Temos Mandetta, comunista. Moro, comunista. Joyce, comunista. Janaína, comunista. Daqui uns dias eu acho que Bolsonaro vai acusar até os próprios filhos de comunista. E aí nós vamos descobrir que o Bolsonaro é o maior e único comunista do Brasil. E aí, gente, gostaram desse vídeo, dessa minha teoria maluca que explica por que o Bolsonaro é o maior e único comunista do Brasil? Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem me ver crescer e cada vez chegar mais longe, o seu apoio é muito importante. Eu vou deixar aqui embaixo os meus dados e vocês podem contribuir comigo. Um beijão, pessoal, e nos vemos!